Eu sou o Luiz Felipe Xavier, professor de hermenêutica, e essa é a videoaula da nossa unidade 5. Nós terminamos na última aula a história da interpretação e começamos a partir de agora uma análise dos gêneros literários presentes na Bíblia. Bom, nós temos basicamente 5 gêneros literários presentes no texto bíblico. O primeiro gênero literário é a narrativa. É a narrativa que ocupa a maior parte do texto bíblico. Nós temos um segundo gênero literário que é a poesia e sabedoria. Essas duas compõem um gênero literário único. Nós temos um terceiro gênero literário que é a profecia. Temos também um quarto que é a parábola e um quinto que pode ser chamado de cartas ou epístolas. Agora, uma observação é muito importante antes de seguirmos adiante. Gêneros literários distintos carecem de regras distintas de interpretação. Isso significa que nós não lemos uma narrativa da mesma maneira como lemos poesia ou sabedoria. E não lemos profecia da mesma maneira como lemos parábolas. E assim por diante. Então, gêneros literários diferentes carecem de regras de interpretação também diferentes. Então, hoje nós vamos nos concentrar na narrativa e na poesia e sabedoria. Bom, primeiro vamos tentar entender um pouquinho o que é narrativa. Eu gostaria de sugerir para você, então, uma definição de narrativa. A narrativa, em seu sentido mais amplo, é um relato de acontecimentos específicos no tempo e no espaço. Tempo e espaço. Com participantes cujas histórias são registradas com começo, meio e fim. Esse é o conceito de narrativa. Então a pergunta que surge daí é: como é que nós podemos interpretar narrativas? Bom, eu queria então sugerir algumas regras para você e você pode tomar nota. A primeira regra é atentar para a cena. Se você gosta de cinema, você sabe muito bem o que é uma cena num determinado filme. A cena é sempre algo que acontece no espaço e no tempo. E a cena ela é composta por personagens principais e personagens secundários. Na interpretação da narrativa é importantíssimo atentar para a cena. Uma segunda regra é a seguinte: atentar para o ponto de vista que também é conhecido como trama. Toda narrativa tem uma trama. Por quê? Porque toda narrativa ela é estabelecida com início, meio e fim. Se você pensar mais uma vez num filme, o filme tem início, tem um meio e tem um fim. Um filme é composto de várias cenas. Assim como o filme todo tem início, meio e fim, cada cena também tem início, tem meio e tem fim. E cada cena ela conduz aquilo que nós podemos chamar de um clímax, aquele momento mais importante daquela cena. Bom, uma terceira regra é atentar para o diálogo. Nas cenas, em geral, nós temos os personagens conversando uns com os outros. Temos perguntas, temos respostas, temos indagações, questionamentos, críticas, temos muitas coisas que compõem esse que é o diálogo de cada cena. Bom, e o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é muito simples. Na maioria das vezes, a mensagem central de uma narrativa, ela se encontra na boca desse que é o personagem principal. Ele está conversando e aquele que é o narrador, aquele que está contando a história, coloca a mensagem que ele deseja comunicar com os seus leitores na boca do personagem principal. Se nós pararmos, por exemplo, para pensarmos na vida de Jesus, nós encontramos Jesus muitas vezes
em diálogo com muitas pessoas, às vezes com grupos de pessoas, e nós podemos então atentar para esse aspecto do diálogo. Bom, uma quarta regra é atentar para os recursos retóricos. São alguns recursos retóricos que nós precisamos atentar. Eu queria destacar apenas um, que é a repetição. Quando um narrador bíblico ele deseja enfatizar alguma coisa, ele coloca sempre uma repetição. Bom, e no que diz respeito à poesia e sabedoria? A poesia, especialmente os salmos, parte dos provérbios, alguns textos do Novo Testamento, a poesia bíblica é muito parecida com a nossa própria poesia. Nós encontramos, por exemplo, na poesia bíblica, paralelismos, concisão ou laconismo da forma, diversos recursos retóricos, e nós precisamos conhecer muito bem o que é isso e observar isso no texto bíblico. Por isso é importante que você assista essa aula, especialmente com as suas notas referentes a esse conteúdo em suas mãos, porque você vai poder então aprofundar cada um deles. Também nós encontramos na poesia bíblica figuras de linguagem, figuras de comparação, figuras de adição ou amplitude de expressão, figuras de relação ou de associação, figuras de contraste, figuras de omissão. Basicamente essas figuras de linguagem, elas estão presentes no texto bíblico, na poesia bíblica, e a compreensão do que isso significa certamente é fundamental para compreendermos essa mensagem que o texto bíblico deseja nos comunicar. Eu queria fazer uma observação que está também descrita no início da sua aula escrita. É que durante a análise que você vai fazer da poesia, não só da poesia, de todos os outros gêneros literários, é muito importante que você siga os textos bíblicos. Eu estou indicando na parte escrita vários textos bíblicos. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia nesses textos e, à medida que eles forem aparecendo, confira. Faça como aqueles crentes de Bereia que Paulo encontrou. Eles, sempre que ouviam alguma coisa, eles checavam, eles conferiam com o texto bíblico para ver se era de fato assim que as coisas deveriam acontecer. Bom, nós temos também a sabedoria. E a sabedoria ela é encontrada especificamente no livro de Jó, em uma parte dos Provérbios, no livro de Eclesiastes, Cantares, algumas partes de Tiago, outras partes de Judas. Ela está diluída durante em todo o texto bíblico, do início até o fim. E ela é composta por algumas características que eu gostaria de compartilhar com você. Mas antes de focarmos essas características, é importante a gente entender como é que nasce a sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica nasce da observação de como as coisas funcionam na criação. Então, quem é o sábio? O sábio é aquele que observa a criação, vê como a criação funciona e consegue abstrair dali alguns princípios e compartilhar esses princípios. Tenho certeza que você conhece esse texto. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Esse texto é um texto de sabedoria. O sábio está observando que tem muita gente preguiçosa do lado dele. E ao mesmo tempo ele observa que tem um monte de formiga trabalhando. O que ele faz? Você que é preguiçoso, presta atenção na formiga. Olha como que a formiga trabalha. Então o princípio está exatamente nesse contexto onde o sábio se encontra. Bom, essa sabedoria bíblica ela é composta por provérbios, que são ditos breves e memoráveis, como os nossos provérbios, por ditados, que podem ser didáticos ou empíricos, por enigmas, que são espécies de quebra-cabeças, por alegorias, que são, na verdade, metáforas estendidas, por admoestações, que podem ser tanto ordens quanto proibições, por diálogos. O mais conhecido de todos os diálogos é o diálogo presente no livro de Jó. Jó e os amigos dele, conversando do início ao fim do livro. E a onomástica, que é a descrição sobre alguma compreensão teológica acerca de um determinado tema. Bom, como é que a gente pode então interpretar poesia e sabedoria?
atentando para tudo isso que eu acabei de dizer. Volte nas suas notas, cheque e vá lendo tudo comparando com o texto bíblico. Nós vamos ficar por aqui e na próxima aula nós analisaremos o gênero literário profecia. Até lá, coragem para você!